Olá, minhas redefinidas. Para quem não me conhece, eu sou Larissa Carvalho, sou psicóloga. Estou aqui hoje com muito prazer para conversar um pouquinho com vocês sobre um tema tão importante, para que a gente entenda de uma vez por todas que amar é diferente de abusar. Afinal, cada vez mais meninas, mulheres têm se envolvido em relacionamentos abusivos, o que tem tido como consequências drásticas, por exemplo, um aumento significativo no número de suicídios consumados, de tentativa de suicídio e de feminicídio entre essas mulheres. Para que você então que está aí nos assistindo entenda como funciona mais ou menos a dinâmica desses relacionamentos, nós vamos estar pontuando sobre 7 características principais. E se você reconhece alguma semelhança no relacionamento que você vive, ou que alguém que você conhece e ama está vivendo, talvez seja a hora de dizer não. Afinal, não é amor, mas sim abuso. Então, para que a gente entenda um pouquinho sobre essa dinâmica, eu vou falar agora sobre a primeira característica, que seria o que a gente chama de mimetismo. Mas o que é o mimetismo? Para quem não sabe, é o mesmo que repetir, tá? Então, todas as vezes que a gente pensa em relacionamento abusivo, é importante, meninas, mulheres, que a gente entenda que nenhum deles vai começar ruim. Na verdade, essa pessoa que passa a ser o teu abusador vai corresponder todas as tuas expectativas esperadas no início dessa relação. E ele vai começar a agir como se fosse um reflexo teu. Ele vai começar a fazer as coisas como você gosta. E você vai acreditar que está perdidamente apaixonado por ele e que encontrou a tua alma gêmea. Mas na verdade, se você pudesse perceber que esses comportamentos são um reflexo do que você quer para você, você está perdidamente apaixonada por você mesma. E se você reconhecesse isso, você não entraria nessa relação. Aliás, você sairia de cara para que não aprofundasse todas as questões que serão pontuadas aqui. Mas enfim, você entrou, você acreditou que essa pessoa é a tua alma gêmea. E aí é quando começa a segunda característica dessa relação, que é o que a gente chama de adestramento. Então, o teu abusador, ele vai começar a te adestrar, que como a gente bem conhece, é o mesmo que te colocar no lugar de subordinação, de obediência. Então, todas as vezes que você faz algo que ele gosta, você é recompensada. Todas as vezes que você faz algo que ele não gosta, você é duramente reprimida. E aí começa o teu adestramento. E aí, de uma forma cruel, ele quer te transformar em uma outra pessoa. E para que você responda às expectativas dele, você vai cada vez mais perdendo a tua essência e passando a se comportar como ele espera. Quando tudo isso começa a acontecer, vem o que a gente chama de culpa. Então, esse teu parceiro, esse teu abusador, começa a te culpar pelas punições que você faz. Ele começa a fazer você entender que você é a única responsável pelo que você está passando. Ele começa a te colocar numa situação tão profunda que as coisas mais insignificantes passam a tirar o teu parceiro do sério. E é quando, por exemplo, ele vai te dizer: a culpa é sua, eu me descontrolei por sua causa. Mas na verdade, meninas, esse descontrole não faz parte de você, faz parte dessa pessoa que já tem um contexto adoecido e que te pegou como uma vítima em toda a situação que ele já vive em si mesmo. Depois dessa questão da culpa, vem o isolamento. Ele vai começar a dizer para você e tentar te mostrar que todas as pessoas que você ama não prestam, que todas as coisas que você faz não têm sentido. Então ele vai começar a tentar te isolar do mundo. O que na verdade ele quer por trás disso é te fazer se distanciar das pessoas que provavelmente te tirariam dessa relação.
Quando isso já não basta, você começa a sofrer, você começa a se perguntar, ele vem com a quarta característica, com a quinta característica, desculpa, que na verdade é o que a gente chama de desprezo ou gaslighting. E o que seria o gaslighting? O gaslighting, para quem não conhece, é um tipo de violência psicológica onde essa pessoa começa a distorcer o discurso. Então, ele vai começar a te mostrar que tudo aquilo que você vive, você é a única responsável. Ele vai começar a te colocar numa situação de dizer para você, por exemplo, que você não é mais a mulher inteligente, a mulher dedicada, a mulher carinhosa e todas as outras características que ele conheceu. Então, por você não ser mais, você é a única responsável pelo que você está passando. A partir do momento em que isso acontece e você começa a tentar investigar com ele o porquê dessa fala, ele vai começar a distorcer o discurso. Ele vai começar a dizer que ele não te disse e nem fez nada que te machuca, mas na verdade ele tem feito. Na verdade, ele tem te colocado no cerco onde você se sente responsável por um comportamento que não é seu. E lá no processo de culpa, você já vai começando a pedir desculpa por tudo que você fez e não fez, e isso vai dando forças para ele e você vai ficando cada vez mais fraca. E ele vai começando a te desprezar. Quando ele percebe muitas vezes que nesse ato de desprezo você também, com a sensação de querer fazer de tudo, mas ao mesmo tempo começa a perceber que, por exemplo, a violência psicológica intensificou, que, por exemplo, muitas vezes nessa determinada característica, as violências físicas também já aconteceram, ele passa para a sexta característica, que é o processo de romantização. Então, ele te faz acreditar que todo aquele sofrimento tem um motivo. E você está aí nessa relação ainda justamente por isso. Na verdade, meninas, antes de ser um abusador, os abusadores de relacionamentos abusivos são mestres em seduzir. Então, eles te enchem de promessas que, infelizmente, nunca serão cumpridas. Mas você, com a sensação e com a certeza de que um dia essas mudanças irão acontecer, você continua investindo nessa relação, o que vem te causar cada vez mais sofrimento, cada vez mais sensação de impotência. E você continua nisso porque acredita, como eu disse anteriormente, que todo esse sofrimento faz parte de alcançar essas promessas. Mas não, provavelmente, na maioria das vezes, como a gente sempre tem percebido, isso não vai acontecer. Uma hora ou outra ele vai acionar todos os comportamentos que ele vem demonstrando ao longo dessa relação. Quando tudo isso acontece e você começa a se questionar sobre relacionamento, para que ele, depois dessa romantização, onde muitas vezes te faz promessas, te leva em viagens, te oferece rosas, ele traz o que a gente chama de a última característica, que seria a triangulação. Ele tenta colocar nessa relação uma terceira pessoa. Ele tenta, por exemplo, a começar a criar histórias para que você acredite que você precisa fazer de tudo para ser a mulher perfeita para ele, porque talvez, por exemplo, o que é muito comum, ele vai te dizer: tem alguém dando em cima de mim, tem alguém que quer investir em mim. E você, com esse receio de ser abandonada, começa cada vez mais a repetir todo o ciclo desse relacionamento abusivo no qual ele te colocou. E muitas vezes é aí onde, infelizmente, nesse processo de ciúme que aumenta, onde você começa a questionar sobre esses comportamentos, sobre essas falas, você começa a perceber e muitas vezes querer sair desse relacionamento, acontecem as agressões mais profundas e, como eu disse, uma das questões mais
delicadas de um relacionamento abusivo, que é o feminicídio. Então, o que eu quero dizer nesse momento de hoje, com essa fala sobre essa temática, que está na hora de cada uma de nós abrirmos as nossas vozes, colocarmos para nós mesmas e entendermos que amar é diferente de abusar. Se os parceiros têm sido abusadores, é preciso que eles busquem ajuda e essa mulher também, para que não se intensifique cada vez mais essas relações, para que isso se reconstrua ou para que se destrua de uma vez. Mas enfim, o que precisa ser dito definitivamente é não, quando for amor e não abuso. Muito obrigada por você ter assistido. E se você gostou desse vídeo, curte lá no nosso canal no YouTube e espalhe, compartilhe com as pessoas que você acha que precisam ouvir um pouquinho sobre essa temática, precisam entender o que está acontecendo, por exemplo, no seu relacionamento. Obrigada e a gente se encontra em um próximo vídeo.